Boa noite, graça e paz. Meu nome é Thaís Tenório e o meu tema é Declare a sua cura. Amém? E um dos primeiros pontos que eu quero começar a abordar hoje, e que acredito ser um dos mais importantes em relação à cura, é o princípio de chamar à existência coisas que ainda não existem. Em Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Nesse versículo, Paulo estava se referindo a Gênesis 17, quando Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Deus disse a Abraão que ele seria pai de nações, antes mesmo de ter lhe prometido um filho. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, porque Abraão significa pai de nações. Foi um método de Deus de fazer com que Abraão fosse convencido daquilo. Que Abraão trouxesse à existência o que ele ainda não tinha na realidade. Foi um meio de Deus de fazer com que Abraão mudasse a imagem que ele tinha de si, mudasse em sua autopercepção. Então, quando ele dizia, eu sou Abraão, ele estava dizendo, eu sou o pai de nações. Ele estava trazendo à existência o que ainda não tinha se manifestado. E isso me fez refletir. Me fez refletir que devemos constantemente declarar para nós mesmos o que a palavra de Deus revela sobre nós. E só conseguimos declarar, só conseguimos reivindicar o poder de Deus quando a vontade dele é conhecida. Quando nós entendemos o que a Bíblia ensina sobre cura. E agimos como está escrito. Né? Quando nós descobrimos qual é o caráter de Deus, nós entendemos que nós não precisamos mais ficar sujeitos a enfermidades, porque a cura já nos pertence em Cristo Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Jesus disse sim à sua cura. E nós precisamos ter esse entendimento de que é da vontade de Deus que nós sejamos curados. Quando você está doente e você declara que você é curado, porque Jesus levou sobre si as suas enfermidades, você só está trazendo à existência o que Deus já lhe deu. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, nesse versículo, Paulo estava citando Davi, quando ele disse, cri, por isso falei. Então, é necessário primeiro crer, é necessário primeiro entender o que a Bíblia fala a respeito da cura, e assim nós conseguiremos declarar aquilo que nós estamos crendo. Nós precisamos declarar aquilo que nós cremos. Eu vou contar meu testemunho sobre cura. Vai fazer 1 ano e meio já. Eu fui curada de uma depressão. Eu tinha depressão, eu tomava remédio por muitos anos. Remédio para dormir e remédio para acordar, todos os dias. E chegou uma época da minha vida que eu acreditava que eu estava fadada a isso. Eu achei que isso seria para sempre, assim. Que eu não via melhora nem nada. Até o dia que eu entendi o que precisava ser feito. Foi no Rema, foi na matéria Cristo, aquele que cura, que eu escutei a verdade que me libertou. E detalhe, eu não pude vir a nenhuma aula. Eu não pude estar presente em nenhuma aula. Porque no primeiro dia da matéria, eu acordei muito doente. Eu acordei com muita febre, muita dor no corpo. E eu precisei fazer um teste de Covid. E eu testei positivo para Covid. No primeiro dia dessa matéria. E na época, ano passado, no começo do ano, a gente ainda estava saindo no final da pandemia, né? E aí precisávamos ainda seguir o protocolo sanitário e eu precisei ficar 15 dias em casa. 2 semanas, que é o período que a matéria fica, 2 semanas. E eu fiquei arrasada. Eu falava, meu Deus, por que logo nessa matéria? Porque é na matéria que eu mais precisava escutar. Eu não pude estar presente.
Eu entendi que Satanás ele queria roubar minha cura ali naquele momento. Mas eu entendi também que ele não pode roubar nada de nós quando a palavra de Deus chega aos nossos ouvidos. Porque foi no sofá da minha sala, escutando as aulas que foram ministradas pelo pastor Eliseu, para fazer a reposição da matéria, que eu escutei o que eu precisava ouvir. E, a partir daquele momento, eu comecei a declarar que eu era curada. Eu declarava todos os dias que eu era curada, de manhã, à tarde e à noite. Eu acordava, eu tomava meu remédio e eu declarava que eu era curada. Pai, muito obrigada porque eu sou curada, porque Jesus levou sobre si as minhas enfermidades e a minha depressão. Obrigada, Pai, porque eu sou curada. Eu ia dormir, eu tomava meu remédio para dormir e eu declarava que eu era curada. Todos os dias. Até o dia que eu acordei e não precisei mais tomar nenhuma medicação. Porque eu entendi que era preciso eu trazer a minha cura à existência. Eu entendi, porque eu não ia conseguir enxergar a minha cura no natural. No natural, eu ainda sentia sintomas da depressão. No natural, eu ainda tomava remédio. Eu não enxerguei a minha cura com os olhos naturais. Eu enxerguei a minha cura com os olhos da fé. Amém? E eu entendi que é preciso adotar a prática de tomar o remédio de Deus regularmente. Assim como você toma qualquer outro remédio. É preciso declarar, é preciso receber a palavra de Deus, a sua situação em relação à cura regularmente. E toda vez que você declara, toda vez que você fala a palavra de Deus, você vai sendo convencido daquilo. A palavra ela vai sendo inserida, ela vai sendo enxertada dentro de você, até que ela vai se tornando quem você é. Mesmo curada, sem tomar medicação nenhuma, me sentindo muito bem, eu continuei indo para as minhas consultas psiquiátricas. Eu não deixei de ir em nenhum momento. Até que chegou um dia, meses depois da minha cura, meses depois de eu largar a medicação, que o médico olhou para mim, olhou para os meus testes, aí fez: Thaís, você está ótima. Eu não tenho mais o que fazer com você. Eu vou lhe dar alta. E naquele dia, eu nunca saí tão feliz de um consultório como eu saí naquele dia. Porque só quem precisou de auxílio psiquiátrico uma vez na vida sabe o quão difícil é receber uma alta. E naquele dia eu recebi. Naquele dia eu comprovei que eu estava 100% curada. Porque Deus não faz nada pela metade. Amém. E a depressão, meus irmãos, é a doença da alma, né? Eu alimentava a minha alma de coisas que não eram boas para ela. Eu assistia, escutava coisas que adoeceram a minha alma e hoje eu tenho esse entendimento. E eu sempre gosto de fazer uma comparação com o nosso corpo físico. Para quem não sabe, eu sou nutricionista. E eu sempre gosto de fazer essa comparação. No nosso corpo físico, que a gente consegue enxergar, a gente tem que praticar, criar bons hábitos, né? Nos alimentarmos de maneira saudável, ingerindo nutrientes, vitaminas e minerais, para que o nosso corpo ele não adoeça, para que o nosso corpo se mantenha funcionando da maneira adequada, né? Porque senão ele adoece. Se a gente começa a ter maus hábitos, ele adoece. Ele tem uma hipertensão, uma diabetes. E assim é também com a nossa alma. A gente precisa alimentar a nossa alma com o melhor nutriente de todos, que é a palavra de Deus. Amém? E enquanto eu estudava a minha ministração, né, nessas semanas que se passaram, me veio uma nota muito forte em meu coração, de falar que eu vejo também, né, que existem pessoas ainda com uma certa resistência a procurar ajuda médica. Eu vejo que tem pessoas com um receio de procurar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, porque elas acreditam que se for procurar ajuda médica, é um atestado de que ela não tem uma fé suficiente. E não é isso. Não é isso. Deus capacita essas pessoas para nos ajudar. Porque se não fosse a terapia, se não fosse a medicação, eu não ia conseguir vir aqui me matricular no Rema. Se não fosse a medicação, eu não ia conseguir levantar de uma cama, vir aqui em todas as aulas, sentar nessa cadeira que eu sento na cadeira da frente, para escutar a palavra de Deus. Porque leva tempo renovar a mente. Leva tempo desenvolver a nossa fé, leva tempo.
E se você toma algum remédio, misture fé a eles. Porque o remédio ele está ali para auxiliar. Alô? O remédio... Alô? O remédio, ele está ali para auxiliar os seus sintomas. Enquanto você está lá, praticando o princípio de Deus em relação à cura. Eu fiz isso. Eu continuei tomando minha medicação. Porque a minha medicação diminuía os sintomas que eu tinha da depressão, enquanto eu estava lá, declarando que eu era curada. Até o dia que eu realmente... a minha cura se manifestou. Amém? E, para finalizar, outro ponto muito importante em falar também é a maneira errada em declarar. Muitas pessoas entenderam mal esse princípio de trazer à existência coisas que não existem. Elas negam a doença. Elas recebem um diagnóstico e elas negam o diagnóstico. Elas falam, não, eu não tenho depressão. Não, eu não tenho nódulo, eu não tenho ansiedade, eu não tenho isso, eu não tenho essa doença. Mas negar a doença não fará você ser curado. O que fará você ser curado é você misturar fé com a palavra de Deus e trazer à existência a cura que já lhe pertence. E quanto mais você declarar, quanto mais você escutar a palavra de Deus, você vai sendo convencido daquilo. E a cura, ela é o resultado desse convencimento. Não há poder em negar a doença, mas há poder em declarar que você é curado. Amém? É isso. Obrigada a todos.